Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula. É a 17ª aula. Estamos chegando ao fim de uma jornada, certo? No livro de John Maxwell fala sobre 21 leis. Estamos estudando 17 e depois dessas aulas eu vou estar tratando de algumas leis especificamente, tá bom? Tem sido um grande ensinamento para mim. Eu tenho aprendido muito e com certeza vocês também estão aprendendo. Vamos continuar nessa jornada, vamos continuar a aprender, vamos nos esforçar para nos tornarmos melhores líderes, aquele que Deus quer que sejamos para cumprir os propósitos dele aqui na terra, tá bom? Vamos continuar, vamos aprender um pouquinho mais. Aí vai estar falando sobre a lei do legado. É uma lei bastante interessante. E ele vai estar dizendo os alvos para a lição têm sido esses, né? Saber, reconhecer que a tarefa é mais importante que o líder. Ou seja, a missão é mais importante, a tarefa é mais importante que o líder. Como eu devo me sentir e estar sempre sensível à grandeza da tarefa, né? Respeitar aqueles que vieram antes dele. Valorizar o que foi feito de bom e deixado por ele. Eu tenho sempre que estar valorizando. Isso é uma máxima nossa que nós temos que cultivar, que é valorizar aquilo que foi deixado pelos outros, aqueles que nos deixaram um legado. Valorizar aquilo de bom e continuar e aperfeiçoar, tá bom? Vamos lá, continuando. Fixar os olhos na tarefa e não na liderança. Dar continuidade às coisas boas produzidas e agir com ética e respeito com relação aos antecessores. Vai estar dizendo sobre o que vem a ser legado. Existem definições que falam a respeito do legado, né? No dicionário a gente encontra um dos significados, fala sobre ser embaixador, enviado, mas não é o caso que nós vamos estar estudando, mas esse é uma dádiva deixada em testemunho ou aquilo que alguém transmite a outrem, que uma geração transmite à posteridade. Ou seja, quando a gente fala de legado, a gente está falando justamente de algo, de alguma coisa de boa ou de ruim, né, que uma pessoa deixa para a próxima. Sempre se fala de uma geração para uma outra geração. Quais foram os legados das gerações passadas que nos deixaram e qual vai ser o nosso legado que deixaremos para as próximas gerações? Então, fala sobre isso, de algo que foi passado de uma geração para outra, de uma pessoa para outra. O que eu vou deixar para o outro? Então, vamos estar aprendendo um pouco sobre a lei do legado na nossa aula. Vamos estar falando sobre Jesus, né? Jesus que entregou seu ministério para seus discípulos. E aí está lá no Evangelho de Marcos 16, vocês podem estar acompanhando, que é o grande comissionamento de Jesus. Diz aí que Jesus escolheu 12 líderes potenciais para orientar. Interessante que no ministério de Jesus ele foi escolhendo os homens, ele foi escolhendo as pessoas. Ele nos ensinou com toda a sua vida, com seus praticamente 3 anos e meio de ministério, né, oficial, Jesus ele foi tratando com aqueles homens, treinando aqueles homens para que pudessem continuar com aquilo que ele havia iniciado. Vamos lá? Diz aí também que ele dispensou a maior parte do seu tempo com eles. Disse que desde o princípio que eles também deveriam fazer isso. Ou seja, quando a gente olha na vida e no ministério de Jesus, como ele tratou com aqueles homens, ele foi preparando desde o início. Isso que tem muito a ver com o legado, né? Eu começo a preparar aqueles que irão me suceder. Eu tenho que começar a ter uma visão não do agora, do imediato, do hoje, mas uma visão do amanhã. Quem trabalha, o líder que deseja deixar um legado, ele não trabalha para o hoje, mas trabalha para o amanhã. Ele olha para o amanhã e fala: o que que eu quero deixar lá na frente? E aí eu trabalho hoje aquilo que eu quero deixar lá na frente. E assim Jesus fez e nos ensinou e tratou com aqueles homens, com aqueles seus discípulos. Diz aí também que repassou
para as pessoas tanto sua tarefa como sua visão. Jesus passou a visão para eles. Permitiu que testemunhassem, participassem dos seus milagres, ou seja, ele, ele acompanhou aqueles homens, acompanharam Jesus, Jesus permitiu que eles o acompanhassem em todo o seu ministério, em todas as suas ações. Ele não negou nada. Lhe deu ordem para que fizessem as mesmas coisas que fez. Ou seja, é interessante quando a gente fala sobre isso. Vocês vão fazer tudo aquilo que eu faço. Esse é o verdadeiro líder, que consegue passar e ser um exemplo para aqueles que são seus liderados e aqueles que vão dar continuidade ao seu legado de fazer aquilo que eu faço. Isso que tem que ser realidade na nossa vida e na nossa liderança. Vamos continuar? Diz aí que ele lhes prometeu a credibilidade e o suprimento das coisas que necessitariam. Ou seja, Jesus falou para eles que estaria acompanhando e iria supri-los, né, em todas as situações. Diz aí que trabalhou com ele, confirmando o seu trabalho e palavras. Ou seja, na vida de Jesus e no seu ministério, quando ele comissiona aqueles homens, Jesus o acompanhou. O Espírito Santo o acompanhou. Jesus disse que eles iriam fazer obras maiores que ele havia feito. E o Evangelho chegou até hoje, nas nossas vidas. Ele alcançou as nossas vidas, né? Vamos aprender com o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso líder máximo, é a nossa referência. Jesus é o nosso norte, a nossa bússola, para que a gente possa aprender com os ensinamentos e as atitudes e as ações de Jesus. Vamos lá? Diz aí, olha, o legado de Jesus continua até os dias de hoje. Se ele tivesse falhado em multiplicar a si mesmo em outros, o cristianismo já teria morrido há muito tempo. E essa é uma verdade. Diz aí sobre a lei do legado na vida de personagens da Bíblia. Quando a gente vai se deparar com os personagens da Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia nos ensina muito com relação a essas pessoas que passaram e deixaram um legado. Nós vamos aprender aí com a vida de Moisés. Moisés foi deixando um grande legado, que é uma grande responsabilidade, que era introduzir o povo na terra. E ele foi passando e influenciou pessoas. E uma dessas pessoas foi o Josué, tanto Josué como Caleb. Ele conseguiu influenciá-los para que e Moisés conseguiu passar esse legado de firmeza diante de Deus, de compromisso com a visão e com a tarefa de Deus. E eles entraram e eles conquistaram a terra. Fala sobre Elias. Elias também ele deixou um legado. Ele passou o seu legado. Ele, como um profeta diante de Deus, ele conseguiu influenciar pessoas à sua volta para que pudesse continuar. Tanto que Eliseu ainda solicitou: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Então, Elias ele conseguiu passar, né, esse legado, esse compromisso, essa vontade de estar firme com Deus. Lloyd e Eunice eram tanto a avó e a mãe de Timóteo, e é reconhecida como que conseguiu passar para Timóteo uma fé sem fingimento. É o legado delas, o legado dessas grandes mulheres que às vezes não são tão conhecidas na Bíblia, mas que deixaram um grande legado na vida do Timóteo, que foi uma fé sem fingimento. Fala também do apóstolo Paulo, o legado do apóstolo Paulo. E quando a gente vai falar do legado do apóstolo Paulo, nós temos que olhar para nós hoje. Nós somos fruto do legado do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, como ele trabalhou, como ele fez. Quando a gente estuda a vida do apóstolo Paulo, a gente vê um grande exemplo de um homem que se entregou por uma causa e que chegou até nós. O evangelho chegou até nós porque Jesus deixou um legado, o apóstolo Paulo pegou esse legado e foi passando para os demais e essa mensagem chegou até nós. Possamos aprender com esses homens que não viveram para si mesmos, mas por uma causa. Que possamos aprender a viver por uma causa. E aí ele diz:
Um líder ideal é a pessoa que sabe comunicar a visão do trabalho, avaliar o seu sucesso, oferecer ferramentas que precisa e ajudá-lo ao longo do caminho no início da sua jornada. Diz aí, Maxwell, que a gente possa aprender a, a, a deixar um legado, a viver por deixar um legado, aquilo que eu vou deixar para os meus filhos de exemplo, aquilo que eu vou deixar de exemplo para os meus liderados, que é aquilo que Deus tem colocado no meu coração que eu vou caminhar em busca de alcançar aquilo que Deus tem me chamado a fazer. Você possa caminhar nesse sentido de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Viver intensamente aquilo que Deus tem, viver intensamente Deus na sua vida. Amém? Vamos continuar. Diz aí a lei do legado na vida da igreja, que se resume àquilo que está em Atos 2, versículo 42. Seguir a doutrina dos apóstolos, viver em comunhão, o partir do pão e as orações. Esse tem sido o legado da igreja primitiva que nós devemos trabalhar nas nossas vidas e viver esse exemplo. Toda vez quando se fala de qual é o modelo ideal de igreja, nós sempre olhamos lá para o início, aquele modelo da igreja primitiva que nós devemos cultivar, a doutrina dos apóstolos, viver em comunhão, partir do pão às necessidades uns dos outros e a oração. Uma vida de oração, a igreja que vive em oração. O poder que existe dessa igreja. Quando aqueles homens e mulheres se reuniam para orar, as cadeias se abriam. A importância de viver em oração. Como nós estamos vivendo como igreja em oração. As portas se abrem. Quando a igreja ora, as portas se abrem, cadeias são quebradas, correntes são quebradas. O objetivo de Deus, a missão de Deus para as nossas vidas, ela é cumprida. Amém? Vamos continuar. Que diz aí, o legado na vida da igreja hoje, né, se resume em um momento em que Deus ele chama e capacita. Ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele chama. Ele capacita e envia. Nós somos capacitados para sermos enviados a fazer aquilo que é vontade de Deus. A grande promessa é que quando Ele nos enviar, Ele vai estar conosco, Ele nos acompanha. Esse é o grande segredo, é o que se resume a lei do legado nas nossas vidas como igreja hoje, porque Deus ele nos capacita, Ele nos escolheu. Deus nos escolhe e nos capacita para que possamos viver de acordo com a vontade dEle e cumprir os propósitos dEle. Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos envia e Ele está conosco, Ele nos acompanha em todo momento. Para concluir, nós vemos aí que o que diz John Maxwell é o seguinte: ele fala que o valor final de um líder é medido pela sua sucessão. Olha como é interessante, o valor final de um líder é medido pela sua sucessão. Tudo que ele pode estar fazendo vai se resumir, ele conseguiu fazer sucessores. Então, o que o líder deve fazer na aplicação da lei do legado? Diz aí que decidir antecipadamente o que está querendo entregar como legado. O que eu quero entregar? O que eu quero deixar para as próximas gerações? Tomar a iniciativa de começar esse processo quanto antes, né? Não deixar para o final, ou seja, como eu falei, é, não viver o hoje, mas já com a visão do amanhã. É o viver hoje pensando no amanhã, o que eu vou deixar para amanhã, o que eu quero deixar de bom, qual será o meu legado. Diz aí, olha, conhecer a sua meta para cada pessoa é diferente, tem suas características. Quando a gente vai olhar no ministério de Jesus, Jesus tinha 12 discípulos totalmente diferentes. Uns eram pescadores, outros vinham de uma linhagem de revolucionários, mas Jesus tratou de uma forma especial, cada um de forma diferente, para que pudesse transmitir a mensagem, para que eles pudessem estar dando seguimento
ao seu ministério. Diz aí também que preparar-se para passar o bastão adiante, né? Então, que a gente possa estar aprendendo com os exemplos que nos foram deixados, o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo máximo, o legado que ele nos deixou, o grande comissionamento de ir para todo mundo e levar as boas novas, o evangelho, as boas notícias. Nós somos chamados para levar as boas notícias. Amém? Que a gente possa aprender com Jesus, que a gente possa aprender com os exemplos dos outros homens que também caminharam nesse sentido de deixar algo para a próxima geração. Que a gente possa caminhar, que Deus venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo possa nos constranger e nos encorajar a continuar nessa jornada, a continuar no chamado que Deus tem para cada um de nós e sempre olhar para o futuro, olhar sempre para o amanhã, o que eu quero deixar para o outro. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi muito bom essa jornada, esse estudo e que a gente possa crescer cada vez mais. Possa crescer no conhecimento do Senhor, na vontade do Senhor, para que a gente possa realmente cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, da melhor forma possível. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a sermos cada vez melhores. Amém? Até nosso próximo encontro.